Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Pauline Moraes, eu sou arquiteta e sócia do escritório Penha Moraes Arquitetura. Bom, hoje eu vim aqui para contar um pouquinho mais sobre mim, na verdade. Geralmente a gente está falando muito mais de projeto, muito mais de processos, e hoje eu vim contar quem é a Pauline de fato. Bom, eu sou arquiteta, formada pela PUC em 2008, então já temos aí uma jornada de 12 anos. Tenho um MBA em gestão empresarial, em que eu busquei para completar, né, esse aprendizado totalmente focado em arquitetura, e o MBA para focar em empresas, né, já que o escritório de arquitetura não é só criação, né, é uma empresa também em que a gente tem que aprender a fazer toda a gestão, coisa que a gente não aprende na faculdade de arquitetura. Minha nossa, quem foi Pauline quando criança? Essa é difícil. Bom, a Pauline foi uma criança questionadora, nunca aceitava as respostas, sempre questionava meus pais por quê não, porque eu não engolia os nãos que eu recebia, né? Desde pequena já identifico isso em mim. Então eu sempre questionei, eu sempre quis ousar, eu sempre tacava fogo entre os irmãos. Então eu fui a filha que, até meu pai já me falou isso, que ele achava que eu seria que daria mais trabalho, porque tudo eu questionava, eu queria raspar a cabeça, eu queria colocar piercing, eu queria fazer N coisas. Então eu sempre fui muito, apesar de não parecer, tinha um tanto de ousadia em mim. Ao mesmo tempo, sempre fui muito sonhadora, e eu acho que o que mais também transparecia em mim quando criança, que apesar de todo o meu questionamento e tudo mais, eu era uma criança que queria muito o melhor. Eu queria tanto agradar meus pais, quanto eu queria ser a melhor em tudo que eu fazia. Então, em colégio, eu sempre fui a aluna Caxias, a CDF, a que me dedicava em tudo, né? Então, eu acho que parte do que eu sou hoje, né? Obviamente, muita coisa já vem desde a infância. O quanto eu me dedicava para as coisas, eu sempre querendo o melhor e sempre sonhando com muita coisa para mim e nunca me contentando com o não ou com o pouco, sempre querendo mais e mais. Era a filha arteira que me jogava no chão para ensinar vídeos. Eu imitava todo mundo que eu via pela frente. Nossa, tem uns vídeos assim que hoje eu brigo com meu pai para guardar as 7 chaves, porque eu era muito arteira. No sentido de que eu encenava tudo, eu me jogava, eu simulava ataque epilético. Eu era muito arteira. Ai, não acredito. Fiz um teatro uma vez e eu gargalhava assim, aquela risada incomodava todo mundo dentro de casa. Risada de bruxa? Risada de bruxa. E a Mariana não sabe disso, e a Mariana, você acredita que ela faz a gargalhada igualzinha? Daí todo mundo me olha porque, tipo, era a gargalhada da Pauline, que eu ficava, e saía infernizando. Eu amava fazer barulho, tipo, imitar cavalo, sabe, essas coisas assim. Curiosidade sobre a Pauline? Então vamos lá. Bom, acho que uma curiosidade sobre mim, acho que eu já falei um pouquinho lá de quando criança, o quanto eu não aceito, o quanto eu sofro com um não. Isso não quer dizer que eu não saiba ouvir não e seja aquela pessoa mimada, não é isso. Significa o quanto eu vou atrás do que eu quero. Eu não me conformo em receber um não, ou alguém me falar, não, você não vai poder fazer isso, ou não dá pra fazer tal coisa. Então isso é uma coisa que hoje eu identifico muito mais facilmente, mas demorei até perceber que isso fazia parte de mim. Mas eu não me conformo com o não, eu sempre quero, não quero ter limite, eu quero determinar o que eu posso alcançar, o que eu posso correr atrás. Então acho que isso é uma característica que para mim hoje está muito evidente. De curiosidade também, falando de pessoal, sou apaixonada por viajar, apaixonada assim ao extremo, é uma das coisas que me motiva a trabalhar para conquistar, para conseguir evoluir. Então eu tenho uma lista e eu sou a louca da viagem que faz um roteiro completo por cada lugar que vai passar, cada restaurante que vai comer. Eu já sei, então quem viaja comigo viaja com um guia basicamente, porque tem gente que se incomoda, tem gente que gosta, né? Mas eu acabo organizando tudo, eu acabo assistindo o vídeo antes de tudo que eu vou fazer no lugar.
Então quando eu fui pra Disney, meu marido ficou louco comigo, porque a gente ia viajando e eu falava, olha pra direita porque vai ter tal coisa, presta, para, espera que vai acontecer isso. Então, porque eu sou extremamente dedicada para não perder nada, não quero perder um segundo do que eu vou fazer numa viagem. Então, isso é uma curiosidade, é uma coisa que eu sou vidrada e apaixonada. Bom, uma outra curiosidade acho que uma coisa que as pessoas não imaginam de mim é que eu falo muito palavrão. Acho que talvez é negativo isso, né? Mas quem não tem defeitos, eu já tentei por todos os jeitos não falar, já prometi pra mim, mas eu não consigo. Quando eu vejo, eu tô falando, já levei muito tapa na boca por causa disso, meu pai ficava louco comigo. Agora ele já desistiu, não tem mais o que fazer, mas eu falo muito palavrão. Então, com o cliente, eu obviamente tento não falar, né, porque a gente tem que ser profissional, apesar de a gente conseguir muita liberdade com o cliente, a gente virar amigo de cliente, mas eu falo muito palavrão. Então é uma coisa que tem gente que fala, nossa, não consigo imaginar a Pauline sendo boca suja, mas eu sou. Eu descobri que eu queria, não é que eu descobri, né, que eu queria fazer arquitetura, então desde criança, como eu falei, eu sempre fui muito sonhadora. E eu tinha uma das minhas brincadeiras, além de que eu gostava de montar as casinhas de boneca, então pra mim não tinha graça brincar com a boneca, começava aí. Tinha graça montar a casa da boneca. Depois que eu montava, eu desmontava tudo de novo e tava tudo certo, a boneca em si não tinha efeito nenhum. No decorrer, quando eu fui ficando, acho que eu já devia ter uns 7, 8 anos mais ou menos, eu comecei a ficar encantada quando eu via plantas de apartamento. Eu acho que estava muito mais ligado a sonho, porque eu queria me imaginar dentro daquelas plantas. Então eu pegava a planta, eu lembro bem que eu comecei a colecionar essas plantas de jornal, planta de revista, de apartamento decorado no caso, né? E eu deitava na cama e ficava debruçada em cima daquilo e ficava imaginando, eu vou entrar por aqui, eu vou aqui, olha que legal, vou na minha cozinha, ai, não gostei dessa cozinha, eu faria ela maior, vou emendar ela com essa lavanderia. Então ali eu já comecei, sem saber, eu comecei a gostar desse universo, de me imaginar dentro das casas, né? E isso faz do que, o porquê de eu gostar tanto de desenvolver os projetos, porque eu me imagino ali dentro. Então eu sempre estou me colocando naquele contexto. E quando criança, então eu não sabia com relação que isso viraria uma profissão, né? E eu me lembro um dia que daí a minha irmã me falou, olha, o que você faz, o que você está brincando aí, vai dar para você trabalhar com isso, vai dar para você ser arquiteta. Eu não fazia ideia do que se tratava. E no decorrer eu fui amadurecendo a ideia, eu tinha um tio engenheiro, eu trocava figurinha com ele, no começo eu achava que era engenharia, pouca coisa, não tinha noção, né? A gente só ouvia os nomes de profissões, né? Mas no decorrer eu fui entender que a arquitetura era exatamente o que eu estava fazendo ali, amando estar dentro dos ambientes, imaginando como seria aquela realidade. Então, para mim, a descoberta de ser arquiteta está totalmente atrelada ao sonho de estar dentro dos ambientes, a transformação. E hoje é exatamente isso, eu amo transformação. Quando eu pego um imóvel, por exemplo, que está detonado, eu brinco lá com o pessoal no escritório até, para mim é fantástico. É fantástico ver a transformação que nós somos capazes de fazer. Para mim isso é surreal, amo. A minha faculdade, eu posso dizer que para mim, foi muito puxada. Então foi um período em que exigiu muito de mim. Meus pais não tinham condições, sou formada pela PUC, né? E meus pais não tinham condições de pagar a faculdade. Eu tive todo o incentivo do meu pai, do tipo, começa e a gente dá um jeito. Então, logo que eu entrei, eu comecei a fazer estágio junto. E para eu conseguir bancar com a faculdade, né? Então eu fazia 2 estágios, fazia um estágio de manhã, uma tarde e estudava à noite. Então exigia demais de mim. Então foi um período muito, muito puxado, assim, que eu andava me carregando, fazia meus trabalhos de madrugada. Nessa época, quem me ajudava também muito, eu tive um grande... Não vai dar boa. Graças a Deus eu tinha meu namorado já na época que me ajudava, meu atual marido, que me ajudava e se dedicava assim de corpo e alma comigo nas maquetes, nos enormes trabalhos que a gente tinha durante a faculdade. Então foi pra mim assim um período muito puxado, mas eu posso dizer que me fez enxergar que tudo aquilo que a gente quer, a gente consegue, porque num primeiro momento eu poderia não acreditar que seria pra mim aquilo, que eu não teria bolso pra pagar, que eu não teria condições de conseguir me dedicar, não teria tempo, né?
ou enfim, tinha N coisas que diziam que não era para mim aquilo, mas que eu consegui com toda a minha determinação, com tudo que, por mais uma vez, não aceitar que o limite, eu consegui, graças a Deus, eu consegui fazer o que era importante durante a faculdade. Então, eu conheci a Bárbara. Então, ela foi, posso dizer que era uma colega de faculdade, né? Então, nós éramos de grupos separados. A Bárbara fazia parte do grupo das mulherzinhas. Eu fazia parte de outros grupos, de um outro grupo. Então, já eram outros amigos, né? Mas a gente tinha um relacionamento, sim, a gente se dava bem, mas não era um grupo assim, super amiguinhas, vamos assim falar, né? E no decorrer da faculdade, a Bárbara tinha contato com outros arquitetos, porque os pais dela tinham loja, né? E eu lembro que a primeira vez que eu estava procurando, eu já fazia um estágio e eu queria um estágio mais focado em arquitetura, que o outro era menos focado, vamos assim dizer. E daí eu cheguei pra ela e falei, você não conhece algum arquiteto, que precisa e tal? E ela me indicou. Aí fui lá, fiz entrevista, deu certo. Passado um tempo eu cheguei na Bárbara de novo. Escuta, você não conhece um outro arquiteto que tô querendo trocar um dos estágios, não sei o quê? A Bárbara me indicou, fui eu lá, fiz a entrevista e ela indicou para 2. Fiz 2 entrevistas, passei nas 2 entrevistas, escolhi no qual eu queria trabalhar e engatilhei. Então assim, eu comecei a ter um relacionamento com a Bá e até assim, eu acho que não sei se já cheguei a entrar no mérito com ela, mas eu falava que ela era meu anjo profissional. Então, porque ela me ajudava nesse sentido, né, de ir me direcionando, me indicou para bons profissionais que agregaram muito na minha carreira, no meu conhecimento. Então ali começou a afinidade. Aí quando eu terminei a faculdade, cada uma foi pro seu lado, né, a gente não tinha ainda vínculo nenhum, então terminamos somente como colegas de faculdade. E eu estava trabalhando, estava com 2 anos já trabalhando num escritório e a gente começou a trocar figurinha por internet, né? A gente trocando figurinha, eu falei, olha, tá me surgindo um trabalho, eu tenho um primeiro cliente por fora e será que a gente, como eu enxergava ela como meu anjo profissional, eu falei, você não quer tentar trabalhar junto comigo nesse trabalho aí, nesse projeto e vamos tentar unir as coisas? E como ela tinha um lado comercial, já que ela já vinha de empresa, né, de uma loja, eu falei assim, vamos tentar unir as coisas. E eu lembro bem ela falando, mas eu não tenho experiência em projeto como você tem. Eu falei, não, mas tranquilo, você fica com o lado comercial e eu fico com o lado a parte técnica que eu conheço, né? Então foi assim que a gente começou a trabalhar. Então no começo a Bárbara tinha a questão da loja e eu tinha a questão do escritório onde eu trabalhava o dia todo. Então chegava à noite, a gente se encontrava lá na loja dos pais da Bárbara e a gente ficava à noite na casa lá trabalhando, a casa do velho. Outra história, outro capítulo. Mas a gente ficava à noite, a gente tinha medo de ficar à noite lá porque a casa era uma casa antigona, cheia das histórias e tudo mais. E a gente ficava lá se dedicando, então a gente se encontrava várias vezes. E a gente foi tocando até que, quando chegou no final de 2009, era véspera até de eu casar, por sinal, tava o casamento marcado, bateu a louca, obviamente, e tipo, falei, temos que evoluir, né? Até o momento em que o pai da Bárbara nos encostou, marcou uma reunião com a gente até, e fizemos, lá na loja até, fizemos uma conversa em que ele falava pra gente, olha, vocês não vão dar conta de trabalhar o dia todo, fazer mais projeto à noite, vocês têm que focar, vocês têm que se dedicar para o que vocês querem de melhor para vocês. Foi então que eu de casamento marcado, já ia ter uma mudança de vida, fui pedir conta e resolvemos que a partir do próximo ano nós estaríamos com o nosso escritório e a gente se dedicaria 100%, tanto eu quanto a Bárbara. Então nós recebemos um grande apoio, né, dos pais da Bárbara. Eu sou infinitamente grata a eles, né, pelo quanto nos apoiaram. Nós ficamos com o nosso escritório, por sinal, dentro da loja, lá em cima, na forma e função. Então tivemos o nosso início numa mesinha pequena, né, cada uma com o seu note, uma para lá e outra para cá, pendurada na mesa. E tínhamos inicialmente um único projeto, né, em que a gente começou a trabalhar, mas eu posso dizer que dali para diante, graças a Deus,
graças também ao nosso esforço, não teve um dia que faltou trabalho, né? Não teve, desse começo de carreira, desse começo de escritório que a gente teve, não teve nenhum dia em que a gente pudesse falar assim, nossa, hoje eu não tenho nada para fazer. A gente sempre teve ali se dedicando, correndo atrás, pesquisando muito, então tudo que aparecia a gente tentava abraçar, a gente teve coragem porque tinha coisa que vinha e a gente não tinha ainda um amplo conhecimento, mas a gente dava aquele receio, mas a gente ia com receio, mas com coragem junto, ia em cima, buscando aprender, perguntando, e assim a gente foi desenvolvendo. Então já no nosso 3º mês de escritório, a gente já estava com uma estagiária para nos ajudar nos detalhamentos, e assim, e por sinal até hoje ela está com a gente. E assim aos poucos a gente foi crescendo, evoluindo, fomos trocando cada hora uma sala, daqui a pouco outra maior, e fomos ampliando, né, à medida que a gente foi tendo mais trabalho. Então eu posso dizer assim que esse foi o começo do nosso escritório. Bom, eu aprendi que nem tudo que a gente sabe é suficiente, que a gente sempre tem que estar aberto a aprender, a conhecer mais e mais. Então, e nunca estar com a cabeça fechada, ficar ali no teu universo apenas, achando que o que você está fazendo é certo, achando que aquilo é suficiente, né? A gente tem que estar sempre com a cabeça aberta e sempre olhando e escutando as outras pessoas. E não é porque o seu escritório é de arquitetura que você só vai estudar arquitetura. Você tem que escutar, igual eu e a Bárbara, né? Eu acho que isso é uma característica comum. A gente gosta muito de escutar, seja o cliente que chega na nossa mesa, a gente pergunta o que ele faz, com o que ele trabalha, como é que ele faz, porque é muito bom você escutar as informações do outro e muitas vezes fala, opa, eu posso aplicar isso também no meu negócio. Nossa, mas que estratégia interessante, por que eu nunca pensei nisso? Eu vou dizer assim que no nosso começo de carreira, até meu marido falava pra mim, você tem que focar em processos dentro do escritório. Eu lembro da gente brigar em casa, porque eu falava assim, você não entende do meu negócio. O meu escritório é de arquitetura, é criação, é arte, é isso e aquilo, e não tem processo para isso. Eu demorei a abrir a cabeça e enxergar que eu precisava de processo. E ao longo do tempo a gente foi vendo, não, mas o que são processos? Você seguir uma sequência, uma ordem, você viu que não funcionou, você reorganiza aquela ordem. É você pesquisar. E você pesquisar em outros parâmetros, como é que as outras pessoas fazem para resolver esse problema. E não se conformar também muitas vezes com um problema que você está dentro do seu escritório. Não está funcionando tal coisa, você fala assim, é assim e pronto. E é nessa que eu e a Bárbara não nos acomodamos. Porque a gente sempre fica, se a gente está com esse problema, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos tentar assim. Não deu certo? Vamos tentar de outro jeito. E eu vou te dizer, nunca vai terminar essa solução, essa sequência de soluções. Você terminou de resolver uma coisa, deu certo, você mal percebeu que você já está focando em outra. E assim, e é isso que eu tenho para dizer, não se acomode. Não ache que o teu negócio está ali engessado. Proponha coisas novas, tenta inovar, porque é isso que as pessoas esperam de você. Coisas novas, experiências novas, e é onde a Bárbara, a gente tenta focar muito nisso. E tá aberto a informação, aberto a conhecimento, para poder evoluir, sempre. O escritório representa para mim, eu acho que eu falei muito disso, de limite, né? Acho que superação, de concretização, porque para mim sempre, quando eu trabalhava em outro escritório, eu já sonhava com o meu próprio escritório, em poder me dedicar, porque eu amo trabalhar com projeto, amo trabalhar com transformação. Então eu falava muito lá atrás, em que eu sonhava com um escritório que tivesse setores. Na minha cabeça eu enxergava setores e parecia distante, né? Porque eu falo assim, hoje a maioria dos escritórios são compostos de pequenas equipes, né? Mas na minha cabeça eu já tinha um sonho de ter setores e quando eu menos percebi, hoje o escritório é feito de setores de interiores, né? Setor arquitetônico, administrativo. Então, para mim, isso claro que tem muito mais coisa que eu quero alcançar, eu quero muito mais ainda para o escritório. Mas não posso dizer que já é um sabor gostoso de realização,
de que estampado assim, né, que eu consegui de certa forma, né, junto com a Bárbara, obviamente, que nós conseguimos alcançar, já realizar parte de um sonho que eu tinha, de ter o meu escritório, né, de poder estar desenvolvendo projetos, né, e o que eu posso dizer assim, essa realização, ela está atrelada com a questão de qual o propósito, né, do que eu faço, né, além do meu amor pelos projetos, que eu posso dizer assim que eu amo desenvolver projetos, que eu tenho um carinho pelo que eu faço, para mim é uma realização fantástica em saber o quanto eu estou presente na vida de outras pessoas. Então isso para mim, o quanto eu transformo a vida das pessoas, o quanto eu vou estar, o quanto eu sou importante, porque eu vou estar no dia a dia. Aquela pessoa não vai perceber de um ponto em diante, né? Mas o que eu estou fazendo, e por isso que eu tenho que fazer bem feito, o quanto isso vai impactar na vida daquela pessoa, né? Aquela pessoa vai viver com conforto, aquela pessoa vai viver, vai trazer a casa em si, vai abraçar uma família. A gente não pensa nisso quando a gente está desenvolvendo, mas o quanto é importante, porque eu estou trabalhando para desenvolver o lar, né? A gente não pensa o refúgio de onde uma pessoa mora, né? Porque eu falo assim, quando você tá mal ou quando você tá feliz, para onde você quer correr, em que lugar, qual é o lugar que você foge? Qual é o lugar que você se esconde? Qual é o lugar onde você acolhe? É a casa, né? É o teu, ou falando mais em casa assim, né? Porque tem um lado comercial também, né? Onde você trabalha e enfim. Mas onde você fica, onde você dorme, onde você cozinha para tua família. Então, como eu tô presente, como, né, o escritório está presente na vida das pessoas diariamente, né? Daqui a uns anos as pessoas vão esquecer que quem foi que fez aquela casa, né? Então, e é por isso que eu brinco lá no escritório. Eu quero que os clientes lembrem do meu nome, né, do escritório, de maneira feliz, saudável. E eu não quero que o cliente lembre e fale, ai, que negócio mal feito dentro da minha casa, ai, vou matar quem fez aqui dentro esse negócio, porque não tá, tipo, todo dia aquela pessoa topa em alguma coisa, ou ficou apertado no ambiente. Então, por isso que a gente faz com tanto amor, por isso que a gente se dedica tanto nessas coisas, porque eu sei o quanto é importante o que eu tô desenvolvendo. Por mais que as pessoas não percebam que é uma casa, é uma coisa física, né, é uma coisa, é um bem, é matéria, eu falo o quanto isso é importante, porque eu vou estar, é a parte que vai acolher, é a parte que vai abraçar uma família, um lar. Então, é nisso que eu falaria que a gente foca. Não deixar criar rótulos. Uma coisa que eu aprendi, eu fui entender há pouco tempo. Seja por outras pessoas, rótulos na gente, em mim, no caso. Seja autorrótulos, né, em que a gente se rotula, tenho falado muito isso, eu falo para a nossa equipe, eu falo para os familiares, porque muitas vezes a gente tá, eu falo até para os clientes também nisso. Ah, eu sou chata, ah, eu sou não sei o quê. E por muito tempo eu deixei as pessoas criarem esses rótulos de mim. Ah, a Pauline é fresca, ah, a Pauline não sei o quê. E aquilo fica incrustado na gente, e aquilo muitas vezes limita a gente, né? Ou coloca ali, a Pauline é fresca, ah, então a Pauline não pode gostar de certas coisas porque aquilo é frescurite. Então eu entendi hoje que a gente não pode deixar ninguém nos rotular, e nem, muito menos nós nos autorrotularmos. Então assim, eu não sou chata, eu sou exigente, eu sou criteriosa. E se você está comigo, isso eu falo seja para a equipe, se você trabalha comigo, ou se você é meu parceiro de vida, é porque, que legal, você passa no meu critério de exigência. Porque eu sou criteriosa, eu sou exigente, eu não me contento com pouco, e isso faz com que eu seja tão determinada. Hoje eu entendo isso. Isso faz que eu seja, que me ajuda a crescer, que eu queira aprender mais, que eu queira mais e mais. Isso faz com que os nossos projetos sejam bons. Porque eu não me conformo com uma planta simples, eu não me conformo com uma coisa que não dá, não cabe, não serve, não tá bom, porque eu sou exigente. Mas hoje eu entendo que eu sou exigente, hoje eu vejo isso como bom. Isso não é ser mesquinho, isso não é ser nariz empinado, se achar. Mas hoje eu entendo que isso faz de mim melhor.
Mas isso eu só consigo enxergar hoje porque eu aprendi a tirar os rótulos de mim, porque eu já fui muito rotulada, seja pela minha família ou seja por outras pessoas que me enxergam de longe, e hoje eu entendo que são características minhas, e eu falo isso para os meus clientes. Ontem eu estava falando sobre isso para cliente, eu sou chata, eu sou não sei o quê. Eu falei, não, ninguém é chato, a gente tem que ser exigente, a gente tem que enxergar isso por um outro panorama. Então é isso que eu tenho que falar, é isso que eu falaria pra mim lá no passado, porque eu acho que isso talvez me travou. Eu poderia ter ido muito mais, né? Não tô chorando por leite derramado, mas eu poderia ter ido muito mais se não tivesse esse freio em mim lá atrás. Então hoje eu já aprendi e sigo olhando as coisas de uma maneira diferente. Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho da Pauline. Eu fico trabalhando, né, muitas vezes por trás dos bastidores no escritório, talvez não conheçam tão a fundo quem eu sou. Muitos vídeos talvez eu tô mais carrancuda, sisuda, então talvez muitas vezes eu transpareça ser muito séria, mas eu acho que por esses vídeos aí, por essa série de respostas que eu dei, eu acho que vocês conseguem conhecer e ver o quanto a Pauline é mais... A Pauline é um tanto brincalhona, despojadona, né? Sou uma pessoa extremamente acessível, me dou para todo mundo, o que eu puder eu gosto e eu amo agregar na vida das pessoas. Então espero que tenham conseguido acompanhar e que eu tenha conseguido expor um pouquinho mais de mim para vocês. Falo muito, né? Desculpe, ou falo bastante aí. Geralmente minha boca não acompanha a minha cabeça, porque a minha cabeça eu sou extremamente acelerada, mas espero que eu tenha conseguido passar um pouco do que eu sou para vocês. Um grande beijo para vocês e até mais!